senhores. E aqui ele vai dizer que vocês não podem servir Deus e ao dinheiro. Muitos, infelizmente, são escravos do dinheiro. Deus nunca nos chamou para sermos escravos do dinheiro. O dinheiro, sim, é o nosso servo, no qual nós podemos adorar a Deus. O dinheiro não é satânico, não é do demônio, mas você ser servo do dinheiro, você amar o dinheiro, isso sim é o grande problema. Por causa disso, muitos acabaram se perdendo, sejam por receber propostas mundanas, seja até mesmo por trair amigos, Judas, quem fala, traiu Jesus por moedas. Então, é impossível você servir a Deus e ao dinheiro, pois você acabará odiando um e amando o outro. Então, não existe você ficar em cima do muro, principalmente sobre a nossa relação com Deus. As suas ações vão dizer realmente sobre: estou indo na igreja, eu oro, eu vivo uma vida de oração, eu vivo uma vida de leitura da palavra, eu vivo uma vida com os meus irmãos em comunhão. Se eu não vivo isso, como eu posso dizer que eu estou servindo a Deus? Então, a palavra de Deus é muito direta em relação a isso. Ou você está servindo, ou você não está servindo. Ou você ama a Deus, ou você não ama a Deus. Ou você obedece, ou você não obedece. Não há meio termo em relação a isso. Bom, e continuando. Então, recapitulando um pouco, como eu deixei claro, aqui ele vai tratar muito sobre a necessidade humana. É necessário que nós tenhamos dinheiro para sobreviver? É necessário. É necessário que a gente tenha alguns bens materiais, seja uma casa, seja um lugar para morar, seja comida, seja bebida, é necessário, tá? Então, deixar bem claro. Então, Jesus vai continuar o seu sermão. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Então, aqui Jesus, ele vai nos dar uma ordem. Não se preocupem ou não fiquem ansiosos. Então, aqui Jesus vai tratar atualmente como o maior male do mundo, que é considerada a ansiedade. Muitos estudiosos vão dizer que esse é o grande mal da sociedade. Quem aqui já não ficou ansioso? Quem aqui já não passa? Quem aqui já não teve uma crise de ansiedade? Então, todos nós passamos por isso. No meio das nossas necessidades, nós passamos também por essas crises de ansiedade. E a ansiedade, ela faz parte da natureza nossa, humana. A ansiedade, ela não é ruim em si, isso é comum. E quando foi feita uma pesquisa entre alguns estudiosos, que eles estudaram alguns competidores, esportistas, durante os seus campeonatos, durante a prova, e foi constatado que os picos de ansiedade dele eram altíssimos. Mas isso não era ruim, porque eles conseguiam se concentrar melhor, todo o seu psicológico estava pronto para aquele momento, que era a corrida. Então, a ansiedade, ela faz parte da nossa natureza humana, então a gente tem que conviver. Então, Jesus deixa bem claro aqui, não se preocupem com a sua própria vida. Diante disso, a gente fica meio, nossa, mas não se preocupar, é praticamente impossível não se preocupar com a sua própria vida. Para nós que somos finitos, para nós que estamos dentro, vivendo o mundo, é basicamente impossível não se preocupar. Isso aqui é um chamado que para nós sozinhos realmente é impossível.
E Jesus vai deixar bem claro que isso, né, essa ansiedade, essa preocupação com a sua própria vida, quem deve ter são os ímpios, né, aqueles que não conhecem a Deus. Então aqui ele está sendo bem direto, que são para aqueles que conhecem a Deus, que são cristãos, que vivem, né, para Deus. Não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Aqui ele está tratando sobre as nossas necessidades, seja de comer, beber e vestir, todos nós temos. No 26, ele vai nos dar alguns exemplos. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupem, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Então, Jesus nos convida a refletir. Nos momentos de dificuldade, nos momentos de ansiedade, é necessário uma reflexão, né? O homem tende a muito isso, né? Quando, né, vê alguém ansioso, né, quando vê alguém apavorado, é dizer calma, né? As mulheres normalmente ficam bravas, né? Pedindo, como se fosse muito fácil se acalmar, né? Mas Jesus nos chama a refletir, né, durante esses momentos difíceis. Né? Aqui Jesus vai dar o exemplo das aves do céu, por exemplo. Ele vai dizer que Deus cuida delas. E aqui, né, nós vemos que Jesus dá um exemplo e não é de caráter milagroso, como se Deus, né, milagrosamente alimentasse os pássaros. Né? Aqui está dizendo que por meios naturais, Deus, né, que rege toda a criação, lembrando que Deus não criou, né, todas as coisas de forma independente, para elas se tornarem independentes, mas toda a criação é totalmente dependente do Criador, que é o próprio Deus. Mas que essas aves, são alimentadas por Deus, seja por meios naturais, né? Deus, ele age não somente pelos modos sobrenaturais, mas também pelos modos naturais também, né? Logo, se a gente recebeu o nosso salário, logo, se a gente conquistou o emprego, logo, se conseguirmos, né, adquirir algum bem, há a mão do Senhor, né, sobre essas coisas, por mais que a gente não vê, né? A história de Esther vai nos dizer muito isso, né? O agir de Deus, né, esse agir invisível da mão de Deus, nos ajudando, nos abençoando, suprindo as nossas necessidades. Então, primeiramente, ele vai usar o exemplo das aves, no sentido da necessidade de se alimentar, e também vai usar de exemplo os lírios do campo, né, sobre a necessidade de vestir. Ele vai usar essas duas reflexões para dizer que Deus está regendo e Deus está cuidando de toda a sua criação. Mas, se a gente parar para pensar, nós não somos apenas criaturas, nós somos filhos de Deus. Logo, né, se Deus cuida da sua criação, aves e lírios do campo, no qual, né, eles morrerão, né, o lírio será lançado ao fogo, né, logo irá acabar sua existência, quanto mais a gente, que somos filhos de Deus. Então, essa chamada para não se preocupar, não ficar ansioso, né, não é simplesmente algo impossível, mas algo extremamente possível quando a gente olha para o nosso Deus. Nosso Deus que cuida de tudo, ele rege todas as coisas, ele sabe, né, das nossas necessidades e sabe o que a gente realmente precisa. Ele vai dizer aqui no versículo 31. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é quem corre atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Então, essa preocupação, né, em relação ao futuro,
Isso são os pagãos que devem ter, porque eles não creem em Deus. Eles acreditam que tudo, né, tudo que acontece depende dos esforços deles. Eles não acreditam, né, no próprio Deus, então eles têm que ralar para conseguir, né? Então, isso é uma preocupação que os pagãos devem ter, e não nós que conhecemos o nosso Deus e sabemos quem ele é. E no 33 ele vai dizer assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Outra reflexão que Jesus vai nos deixar aqui é sobre a necessidade do hoje. Porque diante da ansiedade, né, é muito comum, é muito fácil dar esse exemplo, porque todo mundo aqui já teve uma crise de ansiedade, né, todo mundo aqui já ficou ansioso em relação, né, a alguma coisa. E quando você fica ansioso, né, por exemplo, vou dar um exemplo, né, sobre uma prova amanhã. Eu tenho prova amanhã, é uma prova extremamente difícil. Você até estudou, né, mas você está extremamente ansioso. E diante dessa preocupação, você esquece do dia de hoje e esquece que tinha uma tarefa para fazer. Isso é muito comum, porque quando a gente olha demais para o futuro, a gente esquece do presente. Isso é um dos efeitos da ansiedade. A gente olha tão para frente, tão para frente, tão para o futuro, que esquece um pouco do presente. Né? Eu estava passando por essas crises na faculdade, né? Tava com medo de entregar os projetos do futuro e quase esqueci de entregar na atividade que era para entregar no mesmo dia, né? Então, quando a gente acaba se preocupando, né, ficando ansioso com isso, com algumas coisas, né, com alguns problemas ou até mesmo com algumas necessidades, né? Aqui Jesus vai tratar especificamente das necessidades. O medo, muitas vezes, né, diante de uma conta não paga, né, o medo em relação, seja alguma faculdade que eu quero fazer, alguma coisa fora das necessidades, isso todos nós passaremos, né? Todos nós teremos. Mas Jesus vai deixar bem claro aqui que essas necessidades que nós realmente temos, né, não se preocupar com aquilo que vamos comer, com aquilo que vamos vestir, pois Deus está cuidando de nós. Né? Nós devemos colocar os nossos olhos não para o futuro, não para as necessidades, mas sim para o nosso Deus, que Ele está nos protegendo e é Ele que está nos abençoando. E diante dessas necessidades, Jesus, ele coloca ela abaixo das nossas prioridades. É, é, esqueci da pirâmide, esqueci o nome da pirâmide, mas existe uma pirâmide econômica onde ele vai tratar sobre, né, a preocupação do ser humano. E a necessidade, ela é sempre em primeiro lugar. Nós sempre respondemos primeiramente sobre as nossas necessidades. Então, muitos passam por sofrimentos em busca de necessidades. O problema disso é que tem certas coisas que não são necessidades humanas, mas que a gente coloca como necessidade, né? Seja ter o carro do ano, né? Eu quero ter o carro do ano e para mim isso é uma necessidade, porque eu vou ser mais seguro, eu vou sentir mais seguro, né? É mais rápido, eu vou chegar aos lugares mais rápido, e a gente tende a colocar coisas que não são necessidade como necessidade. Isso é um grande problema, né? Porque a gente acaba trabalhando para essas coisas. A gente acaba vivendo para essas coisas. Se eu não ter o carro do ano, eu não vou ser feliz. Se eu não ter a casa dos sonhos, né, de 2 andares, né, com sauna, eu não vou ser feliz. Eu preciso daquilo, eu preciso daquilo, eu preciso disso. E esse é um dos grandes perigos, principalmente nos dias de hoje, porque a gente é influenciado por aquilo que vemos, né? Então a gente está lá no Instagram,
vê a moça, o carro bonitão, né, vê aquilo como uma necessidade, que precisa daquilo, senão não vai ser feliz. Então esse é um dos primeiros perigos que nós devemos tomar cuidado, né? Nem tudo aquilo que a gente acha que é necessidade é realmente necessidade. A gente, às vezes, nem sabe mesmo do que precisa, né? Imagine um pai que dá tudo que o filho pede. Esse filho provavelmente se autodestruiria, né? Ele quer aquilo, ele não quer mais aquilo, né? Então, um dos pontos principais que nós devemos ter na nossa mente é que a gente não sabe do que a gente precisa muitas vezes. E a gente tem que tomar cuidado também para não colocar aquilo que a gente não, né, naquilo que a gente acha que necessita, mas realmente não necessita. Então, essa pirâmide, né, ela sempre trata sobre as nossas necessidades e que nós somos movidos por ela, né? E isso realmente os pagãos, né, aqueles que não creem em Jesus, realmente são regidos. Mas Jesus deixa bem claro que nós somos cuidados, né? Nós temos o nosso Deus cuidando da gente. Mas acima disso, ele vai colocar algo acima das necessidades, que está no versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Aqui ele vai colocar como prioridade não é as necessidades, mas sim o reino de Deus. Essa deve ser a nossa prioridade número um. Buscar o reino de Deus e a sua justiça, né? Isso, por mais que às vezes a gente não, o que é o reino de Deus, mas a gente conhece toda a vontade de Deus através das palavras, das escrituras, da palavra de Deus. Nós sabemos sobre o reino de Deus que é tanto presente como futuro, né, está se concretizando, né, e nós devemos buscar o reino de Deus, ou seja, a nossa vida para com Deus e a nossa vida eterna, o nosso relacionamento com Deus. Esse é o principal de tudo. Não é a família, né, por mais que a família é importante, não é as nossas necessidades próprias, mas sim buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, né? Isso também fala muito a respeito do nosso caráter, né? O nosso caráter que deve ser transformado pelo Espírito Santo e nós devemos buscar essa justiça de Deus, né, no qual está vindo, né? Jesus Cristo irá, né, voltar, irá julgar o mundo. Logo, a gente, por meio desse texto, a gente entende que as nossas necessidades são supridas por Deus. Logo, a gente deve buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, né? Tomando cuidado também para que a gente não coloque coisas como necessárias e que não são. Muitos usam esse texto, né, para querer dizer que Deus vai fazer tudo o que você quer, que Deus vai dar o seu carro do ano, que Deus vai dar a sua casa dos sonhos, mas não é isso que ele está dizendo. Quando ele fala que todas essas coisas lhe serão acrescentadas, ele está dizendo sobre os versículos anteriores, né? A comida, a bebida, a vestimenta, essas coisas serão acrescentadas, aquilo que você realmente necessita. Então, né, quando a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus, nós temos o nosso caráter transformado e a nossa fé fortalecida, ao ponto de a gente entender que a nossa necessidade será suprida. E não somente tão isso, né? É algo muito mais além do que o que a gente necessita para viver. Mas quando a gente entende que a nossa vida é Cristo, né, mesmo diante da fome, mesmo diante da escassez, nós entendemos que Deus está cuidando da gente, né? E esse é um dos grandes desafios, né? No qual a gente olha na vida dos apóstolos que passaram por isso, passaram fome, passaram necessidade de moradia, passaram sede, mas mesmo assim entenderam o agir de Deus e a é, e no qual Deus estava cuidando deles e suprindo as necessidades deles.
Esse é o grande, né, mistério, né, a respeito dessa necessidade. A nossa necessidade é Cristo. A nossa necessidade principal é a nossa vida com Deus, né? Por meio dessas necessidades físicas, nós entendemos que morrendo, né, a morte é lucro. Paulo viveu muito, né, para com Deus, para entender que a morte é lucro. Às vezes a gente fala isso, mas a gente sempre tem medo, né, das coisas, sempre tem medo do futuro, né, mas diante dessa declaração de Paulo, no qual ele vai falar que a morte, o morrer é lucro, né, é quando nós entregamos a nossa vida totalmente a Deus, né, não com medo de não ter o que comer, não com medo do que não ter o que vestir, mas com medo, né, de viver uma vida longe de Deus. Esse deve ser o nosso foco principal. E é o que ele trata aqui, né? Muitos distorcem esses textos, né, querendo colocar o homem no centro, colocar como obedeça a Deus e ele vai obedecer a você. Né? Muitos vão usar esses textos para dizer essas coisas. Mas o que Jesus está falando aqui é a nossa vida com Deus e a nossa necessidade que é Cristo, né? É Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E diante disso há uma transformação de caráter, né? Diante desse medo, diante dessa ansiedade que vai nos assolar, nós temos que nos colocar isso em oração para que o nosso caráter seja transformado, né? E aqui ele dá um último conselho, né? Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Então, se preocupe com o seu dia atual, se preocupe com o presente, pois o presente é realmente perigoso, né? Porque é no presente que a gente age, é no presente que a gente peca, né? É no presente que a gente deixa de fazer algo que deveria, é no presente que a gente deveria fazer algo. Então, né, que paremos de colocar a nossa mente, né, no futuro e coloquemos no presente. A necessidade de hoje é você ter o seu momento com Deus. A necessidade de hoje é você ir trabalhar. A necessidade de hoje é você conversar com seu filho, né, de você falar que ama com ele. A necessidade de hoje é que você viva uma vida com Deus e terminar o dia, né, sem arrependimentos, no qual eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo, e deixar para amanhã o que você deveria ter feito hoje. Orar, ler a Bíblia, isso você deveria ter feito hoje. O que você fez amanhã é de amanhã. O que você deixou de fazer hoje, você não vai conseguir muitas vezes, né, consertar fazendo o amanhã. Então, né, é claro que nós temos a promessa que Jesus vai voltar, mas também a necessidade do presente, de preocupação quanto ao presente é extremamente necessária, pois é no presente que nós somos tentados também, e nós temos as nossas provações diárias, né? Então, que nós coloquemos nossos olhos, né, diante da preocupação diária, né, seja na escola, no trabalho, seja em casa, e buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Amém. Glória a Deus por essa palavra, Duque. Deus te abençoe. Muito bem, pessoal, vamos encerrar aqui com um tempo de oração. Desde já agradeço a todos vocês que participaram, estão aí perseverando aí no nosso classe A, né? Glória a Deus por isso. Nós vamos seguir com o nosso classe A até o dia, deixa eu ver aqui, 13 é sexta, 12, 11, até o dia 10 de dezembro. 10 de dezembro a gente dá uma parada. Então, o nosso último café, nosso último classe A, é dia 10 de dezembro. Aí a gente dá uma pausa e retornamos em janeiro, tá bom? Vamos orar aqui então, né, agradecendo a Deus, e lance sobre o Senhor, né, o apóstolo Pedro nos ensina, toda a sua ansiedade,
porque Ele tem cuidado de você. Você possa, neste momento, lembrar, talvez, de uma situação, circunstância, seja ela pessoal, familiar, ou de amigos, pessoas ali do trabalho, e coloque diante de Deus enquanto nós oramos aqui. Pai de amor, graça, perdão e misericórdia, e Deus de toda providência, porque Tu és todo-poderoso, a Ti clamamos. Tu és o Deus Elohim, aquele que é o primeiro, o mais elevado, capaz de fazer infinitamente mais, em quem confiamos por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Colocamos diante do Senhor, Pai, uma vez que foi nos ensinado nessa noite sobre a brevidade, Senhor, das coisas e que são incapazes de nos satisfazer. Ao mesmo tempo, atraem os nossos olhos, ó Deus, nos tirando do Senhor, nos tirando da Tua presença. Atraem os nossos olhos as coisas superficiais e geram uma ansiedade quase que incontrolável, muitas vezes, em nosso coração. Ó Deus, portanto, que neste momento, Senhor, toda preocupação, toda ansiedade do coração dos meus irmãos, ó Deus, sejam colocadas aos Teus pés, Senhor, porque que possamos saber, o Senhor tem cuidado de nós. Traz descanso ao coração que está em desassossego, a alma que está aflita, traz descanso nessa noite, toda preocupação, arranca, Pai, em nome de Jesus. E que a paz que excede todo o entendimento habite cada um, ó Deus, cada coração aqui presente em nome de Jesus. Pai querido, que o Senhor também alcance o clamor que temos feito pelos nossos irmãos que estão enfermos, seja ali o Valdir, ó Deus, a Anaíde que o tem acompanhado, ó Deus, seja ali o Roberto, Senhor, a Cíntia, Senhor, seja ali, Senhor, a minha sogra, seja ali, Senhor, ó Deus, tantas outras pessoas, irmãos, que têm lutado com enfermidades físicas ou na alma, que o Teu Espírito Santo possa tocar, ó Deus, cada uma dessas vidas, e que a cura do Senhor possa alcançá-las, e sobretudo, mais ainda que isso, que a Tua vontade se estabeleça em cada coração, em cada situação, em cada pessoa ou circunstância. Nós Te agradecemos por essa noite, Pai, e que o Senhor seja conosco, dia a dia desta semana. Se amanhã abrirmos os nossos olhos para vivermos mais um dia, que o Senhor nos direcione e que possamos viver para Te adorar. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos, abençoe cada um poderosamente, cada família as quais eles representam aqui, Pai. Muito obrigado, Senhor, nós assim Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, até a próxima. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite.